Então, existia uma comunidade judaica lá em Recife, por ter sido colônia holandesa, Recife. Então, os judeus... E vale lembrar, a Holanda, nessa época, era o bastião de liberdade religiosa. A gente está falando aí de século XVII, século XVIII. Não existe... No mundo não era muito bem visto você ser de religião diferente da maior parte da sociedade. Sim. Então, você poderia... Era bem fácil ser morto porque você não era da religião daquela... da maior parte daquelas pessoas. Sim. E na Holanda era o contrário. Sim. Você tinha uma liberdade religiosa numa medida muito grande. E aí até é um ponto importante, né? Porque a gente fala, os judeus sofreram com o nazismo. E aí acham que só existiu essa perseguição contra os judeus. E foram vários momentos da história que os judeus foram perseguidos e tiveram que lutar pela sobrevivência. Um deles, que aí tem a ver com essa história, foi a Inquisição. Na Inquisição, né, principalmente aí na Portugal, Espanha, enfim, os judeus foram muito perseguidos, sofreram muito, muitos foram mortos. Mas aí vou fazer um papel de advogado do diabo aqui, Tá. mas é porque o Holocausto foi tão maior... Sim. E mais recente, né? E mais recente mais também. recente, mais documentado, Sim. maior. Então, assim, acaba que as outras ficam esquecidas, né? Sim, mas eu acho que é interessante, né? De entender um pouco até do que permeia a cultura judaica, a identidade. É um povo perseguido desde a sua fundação. Vários momentos da história, né, que passaram por isso, então tiveram que se reinventar, então muito dessa... Tipo, eles fugiram... eu ia falar vocês, né? Posso falar vocês? Sim. Vocês fugiram do Egito, então assim... Sim. No Egito, e aí depois o Império Romano também teve perseguições, e aí depois em vários momentos no Oriente Médio também, com alguns povos, enfim. E aí depois essa questão da Inquisição. Mas e aí sobre a Inquisição, né, que foi esse momento da história muito importante. Então, os judeus, muitos momentos daquele momento da história, tiveram que mudar de nome. Tinham nomes judaicos, e aí a Inquisição tinha uma perseguição, então eles tentavam manter tradições, mas tiveram que mudar de nome para seguir ali sobrevivendo. E aí, por conta disso, e aí muitos judeus se espalharam pelo mundo, e aí parte desses judeus estavam, por exemplo, na Holanda, foram para Recife com esses nomes diferentes, e aí, lá em Recife, mantiveram esses costumes judaicos, mas com esses nomes diferentes, e aí depois foram para Nova York e fundaram Nova York. É isso aí. E aí, o que a gente chama de cristãos novos, né, que são esses judeus que têm origem judaica, mas que às vezes nem sabem que são judeus. E aí tem sobrenomes até brasileiros. Alguns, Pereira. Oliveira, alguns assim. Uhum. E aí é curioso, né, que às vezes as pessoas, elas não sabem que tem origem judaica, e aí depois de há muito tempo descobrem sobre isso. Mas aí como é que eles descobrem? Alguns costumes judaicos, eles seguem como tradição familiar e não sabem muito bem por quê. Então, minha família não come carne de porco. Minha família reza sexta de noite. Não sei muito bem por quê, mas... E aí, é um costume judaico que... Costume judaico foi levado, né? E a pessoa não faz ideia daquilo. Sim. Essa história é muito fantástica, né? Eles vão expulsos do Recife, depois da reconquista os portugueses conseguem reconquistar dos holandeses, eles são expulsos do Recife, fogem, ficam um tempo bem grande presos no Caribe. Agora eu não lembro se é na Jamaica ou República Dominicana. Ficam um tempo grande presos no Caribe. Sim. Vão subindo e vão até o que hoje é Nova York, né? Sim. Em Nova York, o governador eles levaram dinheiro em forma de joias, né? Braceletes de ouro, cordões de ouro, essas coisas assim. E aí o governador da região começa a falar assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar eu vou vender para vocês o direito de vocês ficarem aqui em troca do que vocês têm aí. E aí ele pega as coisas dessa galera, né? E isso, eles já tinham sido roubados pelo capitão do navio, porque o capitão do navio é um mercenário que leva eles até a região de Nova York. E, cara, eles ficam vários meses meio que em cárcere privado ali, tentando, negociando, vamos sair, não vamos sair e tudo mais. No final das contas, conseguem sair. Conseguem reaver. Era muito importante para eles que eles reavessem as peças, né? As joias, porque vinham de gerações e gerações nas famílias. Basicamente, o que eu te falei, Oliveira e Pereira, que eram as duas maiores famílias que estavam ali,
posso estar falando uma merda inacreditável, mas a galera vai me... Tá indo de cabeça aqui. E aí eles ficam meses e meses negociando, conseguem finalmente sair, e aí começam a se estruturar e começam a fazer comércio muito com a cabeça de vamos recuperar aquilo que a gente perdeu para entrar aqui. E aí conseguem recuperar várias joias que eles tinham dado pela liberdade deles. Oh meu Deus, vão conseguindo ter uma comunidade, né? Uma comunidade judaica ali em Nova York, que se estabelece até hoje e recentemente, aí eu não vou lembrar, recentemente conseguem, uma descendente dessa família consegue ser indicada para a Suprema Corte, que é o STF americano. Legal. Agora eu não lembro qual é o sobrenome, mas é um sobrenome muito, muito brasileiro, assim. Você olha e fala, caraca, meu Deus, essa mulher é brasileira? Obviamente não, ela é americana, sim, mas ela saiu, os antepassados dela saíram de Recife, e os antepassados dessa galera de Recife saíram da Holanda, e os antepassados saíram, sei lá, provavelmente do Egito. Sim. E isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast, tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!